Bom, comece se apresentando, nome, idade, profissão. Meu nome é Luca, tenho 23 anos, sou jornalista. Lucas, você é residente do Jaguaré há quantos anos? Já faz uns 15 anos já. Eu morava aqui perto também, no bairro São Francisco, que é praticamente vizinho aqui do Jaguaré. Mas na época meu pai acabou mudando de trabalho, ele tinha uma empresa, ele vendeu pra cá. E aí foi mais uma questão de logística também. Minha mãe tinha uns familiares que já moravam por aqui. E aí a gente acabou vindo pra cá e, pô, já faz bastante tempo. Foi muito começo de infância, assim. Então passei toda a minha infância, escola, colégio, ensino médio, faculdade e ainda tô por aqui. E se fosse para você definir a tua relação com a região que você mora, qual seria? Cara, o Jaguaré é muito bairrista, assim, então tem muita coisa pra fazer aqui dentro. É, Eu particularmente sou um cara que gosta muito de jogar bola, então a gente tem o Campo do Caju aqui do lado, que todo final de semana é meio que regra pra mim, pra minha família, pro meu pai, pro meu irmão, pra gente vir pra cá. É, Assim, é um bairro que te entrega bastante coisa e assim como eu, a maioria das pessoas que eu conheço que moram aqui já estão há bastante tempo. Então vai criando essa relação, as famílias se conhecem, o pessoal, a gente cresce junto, eu cresço junto com filhos dos amigos dos meus pais. Então a gente até brinca que acaba sendo difícil sair daqui porque os laços ficam muito fortes e estreitos. Mas eu acho que isso é o maior diferencial aqui do Jaguaré, porque a gente faz muita coisa aqui mesmo. Claro que os trabalhos normalmente acabam sendo fora, mas o final de semana, as coisas de lazer, a gente acaba sempre ficando por aqui. E tocando exatamente nesse tópico de trabalho, tudo, qual que é a sua relação hoje com a cidade de São Paulo, como um todo? Eu trabalho ali na região da Barra Funda, acaba não sendo tão perto daqui, mas é bom porque a mobilidade urbana acaba favorecendo para a gente ir para lá, então tem ônibus tá, até o metrô, tem o próprio metrô para ir direto, então acaba facilitando. Mas eu sou meio suspeito para falar de São Paulo também, eu sou um grande apaixonado pela cidade. Eu acho que te possibilita conhecer muita gente, conhecer muitas coisas, ter muitas experiências que normalmente em outros lugares você precisaria se locomover demais, e em São Paulo em uma distância menor, por mais que demore por conta de trânsito e tal, mas em distâncias menores você consegue fazer muita coisa, você sai de um mundo e vai para outro praticamente. Então, pô, é a cidade da minha vida, assim, é onde eu vivo, eu nasci aqui, eu trabalho aqui, provavelmente devo ficar por muitos e muitos anos, mas a minha família toda é daqui também. Então, eu acho que é isso, eu acho que o que melhor caracteriza São Paulo é essa possibilidade de você viver inúmeras coisas, fazer inúmeras coisas, sem precisar ir tão longe. Você consegue encontrar várias possibilidades numa distância de espaço não tão grande. E como você acabou de falar, comentou dos meios de transporte público, você utiliza os meios de transporte público? Qual que é a relação deles no seu cotidiano, no seu dia a dia? E caso contrário, como você se locomove por aqui? Não, eu utilizo todos os dias, para ir para o trabalho eu vou só em mobilidade urbana, eu faço sempre ônibus, metrô e ônibus até o meu trabalho. É claro que acaba sendo cansativo por causa do horário também, que eu acabo utilizando, que normalmente é horário de pico, então acaba sendo cheio, mas facilita muito, né? Te possibilita muitas coisas. De final de semana, normalmente eu acabo não utilizando tanto, mas também vira e mexe a gente precisa usar. E eu acho que isso é mais um ponto positivo, assim, você consegue ir para, por mais que a gente possa questionar a qualidade do serviço em muitos momentos, mas ele te possibilita ir para vários lugares através do transporte público. Eu, particularmente, já conheci transportes públicos de outros estados do Brasil, falando a nível nacional, mas o metrô e o ônibus de São Paulo são muito bons, são muito bons. Aí a gente tem essa questão de superlotação em alguns momentos, tem casos específicos que acabam atrapalhando o andamento do transporte, mas são muito bons e te possibilitam ir para qualquer lugar. E só puxando um gancho aqui, em detrimento de conhecimento pessoal, a sua namorada mora na outra ponta da cidade. Sim. E vocês estão juntos há bastante tempo. Conta pra mim como que
que foi assim desde o começo e até hoje, como que é para você sair do extremo da Zona Oeste para quase o extremo da Zona Leste? A gente no começo, quando a gente começou, que éramos muito jovens ainda, então nem existia a possibilidade de ir de carro, né, pela idade. Então a gente fazia literalmente o trajeto inteiro de transporte público. Então eu pegava o ônibus praticamente ali na porta de casa e ia até a estação, na linha amarela, já na época o Butantã acabava ficando mais perto para mim, e aí facilitava porque eu só teria uma baldeação. Então eu fazia a baldeação para a linha vermelha, ia até a estação Tatuapé, que é sentido Corinthians e Itaquera, e lá eu descia e pegava um outro ônibus. Então, é isso, a distância é longa, são muitos quilômetros de distância, o tempo não é rápido, não passa rápido, demora, tem a questão de se você pegar no horário de pico, você vai encontrar muito cheio, porque são dois pontos da cidade que são muito movimentados, tanto em questão de trabalho quanto em questão de moradia. Muita gente sai do Tatuapé para vir trabalhar para cá e sai daqui para ir trabalhar no Tatuapé e vice-versa. Então, tem muita gente, não é rápido, acaba demorando um pouco, mas é possível. E a gente fez isso por muito tempo, a gente se acostumou assim. Então, quantas inúmeras vezes pegar a Estação República completamente lotada, a Estação da Sé completamente lotada. Mas é isso, por um lado a gente pode ver que demora, é chato, é cheio, mas é difícil você encontrar em outras cidades essa possibilidade de se locomover de um extremo ao outro usando transporte público. E falando agora, já que você tem esse conhecimento bem vasto da Zona Leste também, você se enxergaria morando em algum outro lugar aqui de São Paulo? Você tem vontade de sair aqui da zona, não necessariamente do Jaguaré, mas da Zona Oeste, ir para algum outro lugar? Eu quando antes de eu morar aqui, a Vila São Francisco também é Zona Oeste, né? Então acabou que eu fiquei sempre morando por aqui. Ali na Zona Leste, onde a minha namorada mora atualmente, na Moca, eu gosto bastante. Acho que é uma. Inclusive, acho que por se assemelhar tanto ao Jaguaré, é uma questão muito bairrista. A galera de lá se conhece há muitos anos. Normalmente quem mora lá já mora há muitos anos. Tem essa questão de famílias que se conhecem e tal. Eu acho que é muito parecido em relação a isso. Talvez por isso que eu tenha me adaptado tão bem. Eu gosto muito da região da Vila Mariana também, que é uma parte mais zona sul ali, se não me engano. Mas eu acho que o essencial para mim, principalmente na situação de vida que eu me encontro agora, um lugar que tem um bairro tranquilo, assim, eu gosto da característica bairro, digamos assim, de você ter a possibilidade de ir para uma padaria, para uma farmácia aqui do lado, mas principalmente a questão de ter muitas casas, ter muitos prédios, ser um bairro residencial, acho que isso me agrada bastante. Mas para mim o essencial continua sendo a questão do transporte público, a questão da mobilidade, tem que ser fácil de sair de lá, não que seja perto de tudo, como eu sei que o Jaguaré também acaba não ficando perto de todos os lugares, mas que seja fácil de sair, que seja fácil de se locomover, e isso sem precisar do carro, né? O carro facilita muito, mas que eu consiga, no caso, sair de ônibus, de metrô, pegar o trem, enfim, eu acho que isso acaba sendo essencial para mim. Eu não me vejo saindo daqui tão cedo, eu gosto muito da região, gosto muito do meu bairro, sou muito apegado por conta desses laços meio que históricos que a gente cria aqui dentro, mas eu acho que se eu tivesse que sair, esses seriam os requisitos, assim, que eu colocaria para eu me locomover e ir para outro bairro. Show. E para finalizar, como você mesmo disse há pouco, você é um grande fã de futebol. A gente sabe que, né? Vamos deixar aqui na descrição o @InformaVerdão. A gente sabe que você é palmeirense e, puxando um retrospecto, a gente sabe que o Palmeiras foi um clube fundado por operários ali na região da Barra Funda. Assim como os dois outros grandes de São Paulo, como Corinthians e a Portuguesa. É, eu queria que você falasse um pouco mais sobre a relação de time e cidade. O que significa para você o Palmeiras hoje, com inclusão, uma maior, agora é uma cultura de massa, né? Não só reservada aos operários como era na época. Queria que você dissertasse um pouco mais sobre a relação do time com a cidade também. A região do Palmeiras ali da Barra Funda, de Perdizes, também é bem parecido na relação bairrista, assim, né? Então tem muito italiano por ali, tem muito palmeirense por ali, é meio que o bairro do Palmeiras, a gente até brinca. Cara, o Palmeiras tá na minha vida desde sempre, assim, e algo que facilita, eu sou um cara que frequento muito estádio, tô praticamente todos os jogos lá, tanto por uma questão de trabalho quanto por uma questão de gosto mesmo. Mas eu lembro que desde o começo, quando eu ia com meu pai pro estádio, mesmo no antigo Palestra Itália, a gente já foi de carro, já foi de metrô, no Pacaembu também possibilita.
ir de metrô. Eu acho que o Palmeiras hoje em dia está muito consolidado na cidade, porque é isso, por mais que ele tenha um foco muito grande ali e uma força muito grande na região, tanto na região da Moca, ali na leste também é bastante assim de italianos, mas na região de Perdizes Barra Funda, já tá muito espalhado, né, por São Paulo, pelo Brasil inteiro. Então, algo que sempre me ligou também, e acho que é algo que me prende aqui a São Paulo, tanto como eu falei pela questão do trabalho quanto pela questão de gosto. Eu não me imagino ficando tão longe assim de algo que eu gosto tanto de fazer, e acho que isso me prende também bastante. Acho que não só o Palmeiras, né, mas os outros times de São Paulo também trazem essa relação. Mas falando um pouco sobre bairro e time, eu acho eu aprecio muito essa relação que existe em alguns clubes, por exemplo, com o Corinthians e Itaquera também. Na Zona Leste, no geral, também é muito forte. Eu acho que isso, pô, favorece muito a sensação de comunidade, isso aumenta muito o senso de pertencimento também. Então, você já se sente pertencente a um bairro específico, que você vai criando laços, criando relações, e aí quando você consegue vincular isso ao seu clube do coração, e no meu caso ainda ao meu trabalho, eu acho que fica muito mais prazeroso de fazer. Então, eu junto o time que eu amo, a profissão que eu amo, com os bairros que eu amo, com as pessoas que eu amo. Então, eu acho que isso favorece muito, e é algo que com certeza me prende muito aqui a São Paulo, ao meu bairro também. Não sei se é muito minha bolha, mas aqui no Jaguaré tem muito palmeirense também. Show. E para fechar, Lucas, você autoriza o uso das suas imagens? Sou o Luca do Amaral e autorizo o uso da minha imagem para o trabalho. Muito obrigado.